Boa noite a todos, vindo aqui para fazer um vídeo de atualização da análise de alguns papéis que fizemos na semana passada, né? E vamos começar aqui com o Bradesco, né? Bradesco que tá com essa pernada de queda forte. Nós desenhamos aí dois cenários possíveis, né? Ou seja, ele estava aqui, acho que quando a gente fez a análise, eu acho que ele ainda estava vindo para romper esse suporte. Acho que foi nesse dia aqui, ó. Que dia foi esse aqui? O dia 5, né, de dezembro. Então ele estava muito forte aqui, com esse candle aqui fechando. No dia seguinte ele deu uma segurada exatamente no suporte que a gente tinha traçado, que era exatamente onde tinha segurado aqui também da última vez que caiu forte. Mas ele depois de 2 dias ele rompe com força, confirma e continua caindo. Essa projeção que nós fizemos aqui é exatamente onde ele parou de cair hoje. Hoje ele veio até essa região e com as movimentações aí do mercado, notícias políticas, acabou dando uma recuperada como o mercado como um todo, né? Hoje caiu bastante, mas depois voltou a subir. Então ele fecha bonito, com força, mas ainda não num cenário de reversão, né? Entendo aqui que agora ele deve buscar essa região, onde ele foi suporte de fato, essa região do 1469, que foi suporte aqui, agora pode ser testado como resistência, né? Então ele caiu, ele pode vir aqui testar essa região como uma possível resistência e voltar a cair. Ou então ele vai romper a resistência e vai voltar a subir, né? Mas ainda está num cenário de baixa. O importante agora é a gente visualizar aqui a possibilidade dele tá vindo buscar essa região aqui agora. E pode falhar, ou então ele vai subir e vai confirmar, né? Eu vou tirar esse estudo prévio. Então, o estudo ele é simples, né? Porque ou a gente define que ele vai subir, ou a gente estuda que ele vai subir, ou a gente estuda que ele vai cair. É claro, qualquer papel, qualquer ativo, ele só tem três possibilidades. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele cai, ou ele lateraliza. Então, a gente tem que estudar os três cenários e interpretar cada vez mais o sinal que ele está dando para qual lado ele está indo, né? Então, quando ele rompe e confirma, eu entendo que ele vai buscar a projeção, que era aqui, onde a gente havia determinado, ou a gente havia estudado nessa região aqui, e ele segurou. Se a gente olhar para trás, essa região de preço aqui, ela não tem uma referência clara, né? Talvez aqui, esse fundinho aqui, mas essa referência de suporte a gente pegou pela projeção do movimento. Mas ele agora sim, ele tem um outro suporte forte aqui no 12,31. Se a gente olhar lá no mensal, ele vem aqui, né? Ó, lá na pandemia. Foi a região onde ele bateu na pandemia. Então ele tem espaço para cair sim. Ele pode muito bem estar armando, ainda que eu não acredite, mas ele graficamente está armando armou esse movimento. Ele pode armar isso aqui, ó. É muito graficamente é o que a gente lê. Agora o mercado ele pode simplesmente volta, rompe a região do que era suporte que vira resistência e volta a subir e vai buscar as projeções mais acima, né? Mas eu ainda vejo possibilidades dele chegar aqui na região do 12, tá? Principalmente se ele falhar
se ele continuar subindo, falhar nesse ponto e cair, aí, principalmente rompendo aqui, né? Aí ele tem espaço. Outra coisa que pode acontecer também é ele não ir de primeira, ele não romper aqui. Ele vem, bate aqui, volta, não rompe esse fundo e sobe. Quando ele cruza, quando ele monta e rompe esse pivô, ele também está dando a condição. Então, ou ele passa de primeira direto com força, volta e sobe, ou ele falha na primeira tentativa, testa o fundo, não consegue voltar e continua. E aí sim rompe o topo de. Rompe montando um pivô de alta, né? Então, o Bradesco ainda continua numa situação mais delicada, né? Quem está posicionado, dependendo do limite, eu acho que esse limite do 12,31 aqui, claro, aí vai depender da visão, de longo prazo, etc. Mas se eu tivesse posicionado, aqui eu teria vendido. Eu não queria participar dessa queda, não. Teria vendido e ficaria líquido, realizaria, claro, se eu comprei aqui e estou vendendo aqui, eu estou realizando prejuízo. Mas se eu não vendi, eu estou com um prejuízo maior ainda. Então, na ruptura, eu teria vendido, ficaria líquido aqui, com grana no bolso, e quando ele chegar nessa região de preço de novo, aí eu compro de novo. Ou seja, o que eu fiz aqui? Comprei com o mesmo patamar de preço que eu vendi, ou seja, não vou estar tendo um prejuízo financeiro com essa operação e não me expus a esse risco aqui, ó. Porque se ele bater aqui, eu estou posicionado, eu estou perdendo dinheiro. Então, fico líquido, perdeu aqui, prefiro não ter tanta fé no papel, isso para swing traders, tá? E aí vou esperar, vou ficar líquido, vou pegar essa grana, talvez colocar num papel que está com mais tendência de alta. E no momento em que ele tomar uma tendência de alta, aí eu volto a comprar o papel. Eu acho que parece ser, na minha visão, é como eu visualizo o swing trade, né? Põe o limite de stop, chegou ali, fica líquido, sai do papel, deixa ele montar a posição de novo, e na hora que ele voltar no preço que você vendeu, pronto, você está na mesma situação e não se expôs ao risco. Pois Bradesco é essa situação, né? Vamos ver como é que está Itube. Itube também aqui, olha só, né? Ele teve essa pernada de alta e ele pode cair até aqui para daqui subir, né? Com essa projeção aqui. Mas olha o que aconteceu. Ele falha nesse suporte. Olha aqui como a gente tinha traçado essa referência, né? Que dia foi? Dia 5, dia 8, dia 5 está aqui. Ou seja, quando ele rompe essa região, ele está aqui, no tempo maior, ele está querendo fazer isso. Graficamente, ele pode fazer isso. Só que para que esse aconteça, deixa eu colocar aqui de novo, né? Só que para que esse amarelo aconteça, o azul, ele vem fazendo assim, né? Topos e fundos descendentes. E esse topo e fundo descendente, segundo o Fibonacci, ele, na maioria das vezes, se ele rompe essa região, ele já passa a ter uma característica não de correção da subida, e sim de uma força vendedora maior, né? E é o que eu aplico no meu dia a dia nas minhas operações de day trade e que servem também para swing, né? No meu operacional, né? Então, quando ele monta essa estrutura aqui, que ao invés dele falhar aqui e subir, ele rompe, aí a gente tinha ele já tinha outro alvo, que era essa linha de tendência, né?
Então ele bateu exatamente aqui na linha de tendência que a gente tinha traçado e deu uma segurada como o mercado como um todo hoje segurou. E aqui a gente tem que entender como ele vai se comportar daqui para frente. Vou tirar esse estudo aqui. Ou seja, a compra nesses cenários, pessoal, ela para mim, ela só está presente nesse momento aqui, ó. Ou então num ponto de retorno aqui, quando faz graficamente. Então, em momento nenhum aqui, ela deu uma confirmação de compra forte. Quem gosta de ponto de retorno, teve bem aqui, né? Ó, mas aí destopou, né? Ó, um ponto de retorno bem aqui. Mas eu prefiro a montagem do pivô e na hora da ruptura desse pivô, aí sim habilita uma compra, né? E ele não habilitou a compra. Ele, pelo contrário, ele rompeu e habilitou quem quer vender aqui, vendeu, né? Quem estava com essa visão, né? Então aqui agora é a mesma coisa que a gente falou de Bradesco, né? Ele tem essa projeção, então ele teve essa queda forte, pode vir até essas regiões para voltar a cair e vir buscar esse outro suporte no 21, né? Ele já vai romper a linha de tendência, se for o caso. Então, ou seja, quando ele voltar, se ele recuperar, ele vem para essa região, testa esse suporte, agora testa como resistência. Se ele romper de novo, passando desse fundo, ele vai buscar aqui o 21. Ele vem para essa referência. Então está com um cenário muito parecido. A diferença é que no âmbito mais macro, o Bradesco já está em queda há muito tempo. YouTube não, YouTube vem numa subida e agora é que tá com uma força mais vendedora, né? Então aqui a gente tem que estar atento a esse movimento aqui agora, né? Ou seja, dele falhar nessa linha de tendência, aqui subir, testar essa região como resistência, desculpa, e romper o suporte de novo, ou ele vai vir com a força, segura, testa o fundo, não rompe e sobe, né? Então ou pode, dependendo da força, sobe direto e vem testar aqui em cima para depois voltar a subir. Isso se ele quiser estar com força de compra, né? Mas se não, se ele romper esse fundo aqui, ó, se ele vem, testa essa região, falha, volta e rompe esse suporte, pode esperar ele vir buscar o 21 aí, né? Vamos dar uma olhadinha no mensal para ver que referência do 21 é essa. Essa referência do 21 é esse fundo que ele fez aqui em julho desse ano, né? Então você vê que ele vem bonito, subindo, tá na resistência, tá na linha de tendência aqui, né? Segurou, mas ele pode falhar. Ele pode testar e romper, como a gente testou, analisou agora há pouco. Nessa ruptura, ele vem buscar essa região aqui. Aí fica um cenário mais feio para esse papel, né? Mas muito similar aí a posição dele com o Bradesco. Mais uma vez, voltando, o Bradesco já está numa tendência de baixa. YouTube, ele está em tendência de alta no semanal. Deixa eu até colocar aqui no semanal. Ele vem numa crescente e agora está revertendo. Já o Bradesco no semanal, ele já vem com uma visão muito mais de queda, né? No ano de 2022, ele consolidou, ele estava aqui forte no meio de 2021, cai, consolida e cai de novo. Então, essa é a grande diferença dos dois papéis. Mas, de momento, num curto prazo, eles estão com viés mais vendedor do que comprador. E aí a gente tem Banco do Brasil. Nossa, que estudos, hein?
Também, mesma situação, pessoal. Olha só como os bancos estão se comportando de forma bem similar, né? A gente tem esse pivô aqui que se montou e a projeção dele do 100% era onde? Era aqui, né? E ele bate aqui hoje. Ele bate aqui hoje. Essa queda, quando ele rompe aqui, ó, esse fundo, ele tinha esse próximo alvo de queda e ele para exatamente em cima do alvo. Ah, tá aí, mas esse alvo ele está coincidindo com essa linha, sim, mas por dois estudos diferentes. Aqui a gente está fazendo a projeção de Fibonacci, que diz que essa perna tem um tamanho X. Quando ela corrige aqui, ela vai copiar essa perna para cá. Né? Então, o mesmo tamanho dessa perna vai ser o tamanho dessa perna. Então, ele projetou aqui. E por coincidência, a gente tem esse fundo nessa região. E a gente tem essa linha de tendência que a gente traçou lá no semanal. Então, ou seja, são 3 referências de suporte que o preço tem. Então, aqui, quem é o agressivo vai comprar. Porque acha que aqui, para romper esse suporte, tem que estar com força. Porque a linha de tendência é um fundo anterior e a projeção de fibra. Né? Então, ele seguiu mais essa visão nossa, né? De subir, nem testou, né? Ele veio direto. E aí agora a gente vai estudar dessa forma, né? Vamos limpar esses estudos para a gente desenhar os novos, né? Eu ainda, enquanto ele não rompe esse fundo, porque essa estrutura que a gente montou, ela começa aqui, né? Então, enquanto ela não rompe, eu ainda utilizo esse Fibonacci como uma referência. Na hora que ele rompe o fundo, aí já é algo mais complicado. Mas, por exemplo, com essa situação, essa região para mim é região onde eu busco vendas. Eu só quero procurar compras a partir daqui para cima. Daqui para cima. Por quê? Porque ele pode fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, né? Então eu estou mais enviesado para vendas do que para compra. Claro, se ele falha nesse suporte aqui, volta, tenta romper, não consegue e sobe, aí eu já tenho uma falha de fundo. Eu tenho uma falha de fundo que me habilita a subir comprado, claro, subir comprado com essa região sendo alvo de parciais e com alvo aí romper aqui e depois projeções. Né? Mas a gente está aqui no mesmo cenário que a gente tem dos outros bancos, pessoal. Tem muito o que esperar não. É esperar ele vir, testar essa região aqui como resistência e ver se ele rompe ou se ele vai falhar e romper para cima. Até porque se a gente puxa a Fibonacci aqui, ó, é essa região aqui. Então ele pode fazer isso. Ou fazer isso. Tenta furar esse fundo, não tem força. E na hora que ele rompe aqui, ele habilita aí para a gente pensar num viés mais comprador. Claro, repetindo, nessa região, sendo muito conservador, de alvos curtos, esse topinho que vai ter briga, e claro, passando nessa região, aí a gente buscar topos maiores, né? Mas é uma compra mais arriscada aqui, pela força vendedora que o papel tem. Né? Então é isso, pessoal. Volto aí, eu vou semanalmente ou com uma frequência maior, vou estar analisando esses 3 papéis e ver como eles se comportam esse dentro da nossa análise. Inclusive, a gente, nos momentos de compra, para swing trade, eu não quero operar vendido. Isso envolve locação de papel, é mais embaixo. Então, no momento em que esses papéis gerarem compra,
e reforçando que nada do que eu comento aqui é recomendação, nada disso, eu mesmo vou estar comprando. Né? Eu mesmo vou estar comprando para testar e validar todas as estratégias aí que eu estou comentando com vocês, tá? Mas são só análises e não são recomendações, tá bom? Mas, pessoal, quem gostou, deixa o like aí e acompanha a gente, compartilha, comenta no chat a visão, para a gente compartilhar, para a gente fazer comentários e trocar ideias, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e até o próximo vídeo.